Nem sempre é simples ter um tratamento de saúde em casa, o home care. Os planos de saúde, na maioria dos casos, recusam a fornecer a prestação de serviço. Mas uma resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde e Atendimento Jurisprudencial, determinam que a cobertura deve ser feita, mesmo que não esteja previsto no contrato do plano de saúde. Dona Maria de Lourdes tem Alzheimer em estágio avançado. Em 2012, precisou fazer uma cirurgia para colocar uma sonda. Depois da internação, os médicos recomendaram que ela recebesse os cuidados de um home care. A partir daí, a família passou a enfrentar problemas com o plano de saúde. Eles ficavam protelando, num primeiro momento disseram que iam analisar a situação e aí demoravam demais, demoraram assim, uma semana demorou e a última desculpa era que estavam procurando profissionais. E nós esperando no hospital, né? O home care é como um quarto de hospital, só que em casa. E permite que o paciente tenha o mesmo tratamento de uma unidade de saúde. Depois da briga com o plano, foi liberado para a casa da Dona Maria de Lourdes balão de oxigênio, bomba de aspiração e todos os equipamentos necessários para a alimentação dela. O acompanhamento de um profissional é feito 24 horas por dia. Não é uma alimentação comum, né? É uma alimentação integral, entendeu? Então tem que ter um profissional que possa administrar, né? Bom, e fora os outros cuidados que você tem que ter com banho, às vezes oxigênio. Minha mãe precisa de oxigênio, precisa ser aspirada, então tem que ser um profissional que saiba fazer isso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos como esse é que o tratamento domiciliar deve ser prestado de forma completa e por tempo integral quando faz parte de um desdobramento da internação hospitalar. A terceira turma do STJ teve esse entendimento ao julgar um recurso interposto por uma operadora de plano de saúde que ofereceu o home care de maneira incompleta e suspendeu o serviço ao longo do tratamento. Tudo isso resultou em complicações no estado de saúde da paciente. No processo, a empresa disse que o plano de saúde da paciente não previa a obrigação de assistência médica domiciliar. Mas os ministros da corte entenderam que não se tratava de uma comodidade ao paciente, sim uma recomendação médica. Embora a Lei 9656 de 1998, que legisla sobre os planos de saúde e seguros de assistência à saúde, não preveja o home care como obrigatório, em situações específicas, o benefício pode ser exigido pelo paciente. De acordo com a resolução da ANS, o entendimento jurisprudencial, se é uma decorrência de uma alta hospitalar e para que a pessoa tenha alta é necessário o tratamento de home care, então, nesse caso, ainda que haja exclusão expressa no plano de saúde, deve ter a cobertura. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado Ricardo Mendonça, especialista em direito médico e hospitalar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, não é todo mundo, né? Quem tem esse direito de atendimento médico hospitalar em casa e em que situações? Primordialmente, é necessário uma indicação médica para esse paciente. Trata-se de um tipo de tratamento extraordinário, ou seja, em condições que o paciente necessitará de um tratamento prolongado e que o ambiente hospitalar não seja apropriado, pelo alto grau de infecção, pelo fato de que o home care constitua cuidados paliativos mais simples que uma unidade hospitalar não requeira e também há estudos que consideram que o tratamento desse paciente que necessita de um tratamento prolongado junto ao seu seio familiar, ele obtém o quê? Uma recuperação muito mais rápida e também não vem fragmentar os laços familiares em caso de uma internação prolongada e que a gente considera desnecessário. Como se pode saber se o paciente tem ou não indicação para o home care? É uma análise individual? Quem faz esse tipo de análise? Essa análise é uma análise individual feita pelo médico assistente que acompanha esse paciente intra-hospitalar. E se a pessoa paga um plano de saúde e não há previsão em contrato que ela possa ter esse atendimento home care, mesmo assim ela pode ter se houver necessidade? Como funciona isso? Sim, Érica. Os contratos de plano de saúde já está mais do que pacificado pelos nossos tribunais, que é um contrato de adesão. Não há possibilidade do consumidor vir a discutir as suas cláusulas e incluir alguns tipos de atendimento ou excluir outros que entende desnecessário.
Então, por ser um contrato de adesão, ele deve ser analisado de forma mais benéfica ao consumidor. E isso, nos casos de exclusão de um ou outro tratamento, ele deve ser o quê? Mitigado e, em caso de necessidade médica e indicação, os tratamentos eles são autorizados via judicial, seja home care ou qualquer outro tratamento extraordinário necessário. Doutor, esse atendimento em casa tem que ter o mesmo suporte, a mesma estrutura da oferecida no hospital? Sim. A Lei 8.080 e a Portaria 963 de 2013 do Ministério da Saúde, ele estabelece diretrizes básicas do atendimento domiciliar, tudo bem? Então, o que diz essa lei e essa portaria? Que o atendimento hospitalar, o atendimento através de home care deve ser o mesmo atendimento hospitalar, ou seja, respiradores, monitores de sinais vitais, adaptadores de órteses e próteses, exames de menor complexidade. Todos esses procedimentos devem ser contemplados e acompanhados por profissionais devidamente habilitados. A questão do home care, a facilidade que ele dá é que alguns procedimentos de pouca complexidade, que não é necessário um acompanhamento específico, pode ser realizado pelo próprio familiar. O atendimento home care, ele tem um prazo determinado para a pessoa poder ficar em casa e receber esse atendimento ou não? Não. O tratamento em home care ele é uma própria extensão do tratamento médico hospitalar. Entretanto, ele é recomendado de forma domiciliar em face das questões que nós já abordamos, dentre elas a questão do risco hospitalar de infecção. Ele não tem um prazo determinado, ele é durante o prazo de cura ou convalescência do paciente e ele deve ser contínuo, ele não pode ser interrompido, seja através de um plano de saúde ou seja através de concessão do poder público. Tá ótimo, doutora, a gente ainda tem outras dúvidas em relação a esse assunto, vou pedir um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente volta. Tudo bem. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o advogado Ricardo Mendonça, especialista em direito médico e hospitalar, que hoje fala conosco a respeito do atendimento a pacientes em casa, aquele chamado home care. Doutor, a gente já falou muito sobre quem tem esse direito, quem não tem esse direito de atendimento, o entendimento da justiça, inclusive, né? Mas os dados apontam, tem uns dados do TJ de São Paulo que apontam que desde 2011, 176 ações entraram na justiça pedindo esse tipo de atendimento. E dessas, 174, apenas 2 não conseguiram ser vitoriosas. Há uma grande demanda na justiça a esse respeito? Sim, Érica, a demanda ela é crescente. A partir do momento que a população obteve maiores informações, a demanda na área de saúde, a judicialização, ela é totalmente crescente. As questões de home care, especificamente o assunto que nós estamos tratando, ela é garantia constitucional, é o direito amplo à saúde. Então, dificilmente, casos excepcionais, eles serão excluídos pela justiça em face de ser pedidos que não tenham um devido amparo legal, ou que sejam casos mesmo de uma internação hospitalar, ou que não seja caso de uma intervenção aprofundada como um home care ele necessita. Bom, doutor, até agora a gente falou da iniciativa privada, né? Planos de saúde, hospitais privados. E no caso de quem depende do SUS, a pessoa que necessitar, pode ter esse atendimento garantido pelo Sistema Único de Saúde? Sim. O nosso sistema de saúde brasileiro, ele é de caráter universal e ele é participativo. O Estado, seja o ente federal, seja União, Estados e municípios, em comum, eles são responsáveis pela manutenção e viabilidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Perfeitamente, qualquer cidadão brasileiro pode ir à Justiça, seja contra a União, Estado ou município, requerer a concessão de um sistema de home care, desde que tenha uma previsão médica do médico assistente desse tipo de necessidade. Os estados, os municípios e ente federal, em reiteradas decisões judiciais, já foram condenados a essa manutenção desse sistema por prazo indeterminado. Bom, em relação ao sistema privado, aos planos de saúde, a maior parte das pessoas sabe onde procurar, né? Tem que procurar o plano, pedir uma autorização, geralmente com uma requisição médica, né? Para que se faça esse tipo de atendimento. No caso do SUS, qual é o primeiro passo? O primeiro passo do paciente que opta pelo SUS é ter um relatório médico detalhado a respeito do seu estado de saúde e da necessidade fundamentada desse home care. De posse desse documento, ele poderá
procurar a advocacia privada, a defensoria pública ou o próprio Ministério Público através das suas promotorias de saúde, que será fundamentado e requerido isso ao juiz. Temos que, em face dos planos de saúde, nós utilizamos o Código de Defesa do Consumidor, juntamente com a nossa Constituição Federal, o amparo básico. Através das defensorias públicas contra os entes federados, seja das suas esferas quaisquer, nós temos a Lei 8.080, de 2011, que define diretrizes para o atendimento domiciliar, que há uma regulamentação através da Portaria 963/2013, que dispõe sobre o tratamento domiciliar no sistema do SUS. E esse fundamento jurídico, ele é utilizado para poder buscar esse atendimento através do SUS. O que é importante frisar é o seguinte, é que o poder público, em 99% das suas defesas, eles alegam que o Estado não possui recursos, ou seja, vai em cima do princípio da reserva do possível. E, em contraposição ao princípio da reserva do possível, nós temos o princípio da existência mínima, do mínimo existencial necessário para a sobrevivência do cidadão. E o mínimo existencial é a saúde, é a vida, é a dignidade da pessoa humana. Então, embora o Estado venha com essa contraposição, há um choque de princípios. E dentro do choque de princípios, o Poder Judiciário tem que ficar com um princípio que preserva a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. Tá ótimo, doutor, esclareceu o assunto para a gente. Obrigada pela participação, até uma próxima. Obrigado.